Olá pessoal, hoje é dia 20 de setembro de 2024. Estamos aqui no SINDAI, sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras do saneamento básico de Campinas e região. Meu nome é Maurício e estou aqui junto com a Denise, que também é diretora do SINDAI. Bom dia, Denise. Bom dia, Maurício. Bom dia, Torinho. Bom dia a todos e a todas. Faz um dia, acho que provavelmente a penúltima entrevista, para contemplar todos os trabalhadores e trabalhadoras, para todo mundo ver a proposta de todos os candidatos. Daremos hoje mais um início de um SINDAI Convida, um ciclo de entrevista com candidatos a prefeito de Campinas. Hoje temos o prazer de receber aqui o candidato Pedro Torio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Maurício. Bom dia, Denise. Em especial, bom dia a todos os trabalhadores da Sanasa que vão nos assistir aqui. Só para alinharmos aqui, o candidato, realizaremos 5 perguntas ao senhor, que poderão ser respondidas alternadamente. Ao final, terá 2 minutos para fazer suas considerações finais. Candidato, a Sanasa é considerada por diversos organismos, como a Agência Nacional das Águas, por exemplo, a melhor empresa pública municipal de saneamento básico do país. O senhor é contra ou é a favor da privatização? Bem, então, primeiro eu acho essa pergunta super importante, porque nós tivemos, infelizmente, aqui em São Paulo, um exemplo muito ruim de processo de privatização, que foi o processo da Sabesp, né, que foi promovido pelo governador Tarcísio, dos Republicanos, apoiado pelo também candidato aqui na cidade de Campinas, Rafa Zimbaldi, deputado estadual, e nós, do Partido dos Trabalhadores, nos posicionamos contrário àquele processo, por entender que a água é um bem público, um bem muito importante, que aliás é o bem talvez que vai mais fazer falta para a humanidade, já está fazendo aqui no Brasil. Nós estamos enfrentando secas, enfrentando crise hídrica, e nós entendemos que a água merece e precisa de uma gestão pública responsável. E a Sanasa, como empresa, né, com vários atributos de excelência que tem, empresa pública da cidade de Campinas, no nosso entender, precisa continuar uma empresa pública. Nós somos contra qualquer proposta, processo de privatização da Sanasa. Na nossa gestão, a Sanasa continua pública. Candidato, como seria a política de valorização dos trabalhadores da Sanasa em eventual governo seu? Antes de mais nada, nós vamos respeitar a negociação coletiva, nós vamos enfrentar a política do assédio, nós vamos construir concurso público para trazer novos quadros para dentro da empresa, para garantir que a empresa tem capacidade de atender a população naquilo que a população precisa, tem capacidade de, com seus próprios quadros, gerir de forma eficiente o sistema de água e esgoto da cidade. Nós vamos fazer a revisão importante de todos os contratos da Sanasa a partir de 1º de janeiro, em particular os contratos de terceirização. Nós precisamos revisar, entender como é que eles estão estruturados, repensar, na medida do que for possível, a maneira como eles estão organizados hoje, e vamos enfrentar a política que, infelizmente, foi muito presente na empresa nesses últimos anos, que é a política de cabide de empregos, né, de um número de comissionados muito grande, muitas situações que a gente considera questionáveis, e nós vamos rever isso e fazer da Sanasa uma empresa, ao mesmo tempo, né, mais eficiente, mais transparente, que respeita e valoriza seus trabalhadores. Candidato, como será a política de investimentos da Sanasa em um governo do senhor? Nós vamos trabalhar intensamente para universalizar o acesso à água tratada, de qualidade, para garantir a ampliação da cobertura de afastamento de esgoto, de tratamento de esgoto na cidade de Campinas. Isso para nós é muito importante. Campinas é uma cidade que já tem um patrimônio consolidado e constituído nesses setores e precisa agora concluir um processo de universalização de todos esses serviços. Hoje nós temos mais de 60 mil pessoas na cidade de Campinas que não têm esgoto, por exemplo, né, que não tem o afastamento do esgoto, não estão vivendo nas condições adequadas. Isso é necessário, a gente precisa enfrentar essa situação, que a gente enfrente essa realidade. Nós vamos fazer isso captando recursos, com parceiros, com o governo federal, com a questão dos consórcios, como é que chama até? O nome aqui é os fundos setoriais dos comitês. Então a gente vai trabalhar para que a Sanasa consiga captar recursos e também reorientar recursos próprios, eventualmente, é claro, para assegurar o cumprimento das metas de universalização. O último balanço social da Sanasa, divulgado no primeiro semestre desse ano, revelou que em dezembro de 2023 a empresa contava com 1.372 trabalhadores contratados por empresa terceirizada. Como o senhor avalia a terceirização de serviços e postos de trabalho no setor público? Então, nós somos críticos à maneira como isso vem acontecendo na cidade de Campinas ao longo desses últimos 12 anos, em que a cidade é governada pelo mesmíssimo grupo político.
Nós entendemos que em algumas áreas isso se tornou, inclusive, uma verdadeira calamidade na saúde pública hoje. Isso é um problema gravíssimo da cidade. O projeto de terceirização desenfreado que vigora na saúde pública de Campinas gerou crises graves e hoje a gente vive um colapso na saúde pública de Campinas. E na Sanasa também isso é um problema. Nós pretendemos fazer concurso público, tá? Recompor os quadros da Sanasa, pretendemos valorizar os trabalhadores e promover uma revisão, feito eu já falei, dos contratos hoje vigentes na empresa. O Estatuto da Sanasa limita 3,5% do quadro de pessoal o total de contratação de funcionários em cargos comissionados na empresa. Como o senhor avalia a contratação de comissionados? Os postos de assessoria, de gerência, de direção, eles devem ser apenas aqueles necessários para o bom funcionamento da empresa. Tá? Isso é nosso entender. Nós temos que ter uma política enxuta, porque a empresa não pode ser onerada pela realidade, infelizmente, presente de uma política de cabide de empregos, que é a marca da administração atual, das administrações anteriores, na vigência desse grupo político. Então, nós vamos enfrentar essa situação, revisar a maneira como a política de comissionamento está feita aqui e vamos, em todos os momentos, priorizar e garantir, entendendo até que, do ponto de vista técnico, isso é o mais adequado, que os espaços de direção sejam preferencialmente ocupados por trabalhadores que já têm a vivência do trabalho na casa, que conhecem a realidade da Sanasa e que, portanto, podem contribuir com anos de aprendizado pro aprimoramento e pela qualificação da Sanasa. Em nome da direção do Sindai Campinas, agradecemos ao senhor por ter aceito o convite e vindo à sede do nosso sindicato. E agora o senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Bem, eu quero aqui me dirigir aos trabalhadores da Sanasa, que já me conhecem, sabem das minhas lutas em defesa da empresa, se lembram das várias vezes em que eu tive que fazer embates como vereador com a direção da empresa para que a gente pudesse ter transparência, para que a gente pudesse ter uma gestão mais compatível com o que é a gestão pública, que tem que ser sempre o mais enxuta, o mais eficiente, o mais responsável, tanto com quem trabalha quanto com quem recebe o serviço. Quero dizer a vocês que a cidade pode e deve mudar. São 12 anos do mesmo grupo político administrando a cidade. Esse grupo político já perdeu hoje, no nosso entender, capacidade, condição de seguir entregando para o povo de Campinas aquilo que o povo precisa. Tudo aquilo que hoje depende da administração pública da prefeitura anda mal. A saúde vai mal, o transporte público vai muito mal, a gestão do centro vai muito mal, das periferias também não vai bem. A gente tem um abandono de várias áreas da administração pública da cidade que vai cada vez mais tornando a vida do campineiro, e quem está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza, grande parte são moradores da cidade de Campinas, mais custosa, mais penosa, para a gente conseguir o básico do que nós precisamos, tem se tornado cada vez mais difícil. O que eu quero fazer aqui, então, é um convite a quem nos assiste para que venha conosco, que vote 13, que mude o rumo de Campinas para um caminho de mais oportunidade, um caminho de mais investimento. O presidente Lula está comprometido com uma Campinas de mais oportunidades, quer e vai, em parceria com o nosso governo, fazer com que Campinas enfrente gargalos e atrasos que estão há muitos anos parados, contingenciados na administração. A Sanasa vai avançar na nossa gestão, a Sanasa vai ser uma empresa pública que respeita o seu trabalhador e que oferece água de qualidade, tratamento, afastamento de esgoto, com respeito à população, porque é isso que a população espera, é isso que a população precisa. Então, vem com a gente, vota 13 e vamos mudar Campinas. E muito obrigado ao Sindai pela oportunidade do diálogo aqui. A gente agradece também. Obrigado.